Oi, gente, bom dia para todo mundo. Espero aí que estejam bem, animados, né? Na aula anterior, então, a gente terminou o conteúdo do nosso terceiro capítulo sobre Revolução Russa. E eu passei o para casa para vocês. Eu espero encarecidamente que vocês tenham feito. Relembrando, não tem como eu ficar aí pedindo, né, diretamente para vocês. Nesse momento, eu acho que é fundamental vocês entenderem a importância de que é fazer essa tarefa pra gente estar aqui nesse momento de correção juntos e tudo mais, certo? Gente, primeira página, página 43, a apostila de vocês. Já pega a apostila, livro de atividades e o caderno. Interpretando documentos. Leia o texto a seguir sobre a distribuição de alimentos realizada pelo governo bolchevique. A ração reforçada destinada aos operários de 3 fábricas encarregados do corte da madeira, da extração de xisto para combustível e de turba era de 3/4 de libra de pão, o equivalente a cerca de 410 gramas. A primeira categoria, todos os outros operários, enfermeiros e enfermeiras, mulheres grávidas de 4 meses, detentos, filhos de operários na faixa etária de 3 a 14 anos, recebia meia libra de pão, ou seja, 205 gramas. A segunda categoria, intelectuais, população agrícola sem restrições alimentares, ganhava 1/4 de libra, 102 gramas. A terceira, pregadores de diversos cultos, comerciantes e empregadores de uma mão de obra salariada, 1/8 de libra, 51 gramas. De acordo com o texto, a gente responder as questões. Número 1. Qual grupo era considerado o mais importante para a economia bolchevique? Gente, que grupo que recebia a maior quantidade de ração? Os operários, beleza? 2. Quais grupos eram considerados menos relevantes? Vamos ver o grupo que recebeu menos quantidade de alimento. São os grupos religiosos e os burgueses, os comerciantes, né? E 3. O que o estabelecimento da quantidade de rações distribuídas a cada grupo diz sobre a sociedade que estava se organizando? Gente, a partir da distribuição da quantidade de ração para cada grupo, o que isso significa? Esse grupo bolchevique que está agora à frente do governo valorizava mais quem? Os trabalhadores e a produção industrial, porque são os grupos que ganham maiores quantidades de rações. Tranquilo? Próxima, página 45. Número 1, você ia marcar V para verdadeiro e F para falso. Os sovietes eram grupos formados por operários que auxiliavam o governo czarista e, mais tarde, o governo revolucionário agir em nome do proletariado. Falso. Os sovietes, eles não auxiliavam o czar, eles cobravam do czar, né? Um grupo formado ali para ajudar quem? Os operários das fábricas, certo? Próxima, os mencheviques e os bolcheviques tinham o mesmo objetivo final, ainda que divergissem quanto à forma de chegar a ele. Se a gente pensa ali inicialmente, sim, ambos estão querendo uma revolução socialista, só que no caso os mencheviques querem antes de tudo uma revolução burguesa, já os bolcheviques não, eles acham que tem que ter primeiramente uma revolução socialista e ponto final. Mas no final ambos têm ideias ali socialistas, mas com opiniões aí contrárias em como chegar a isso, certo? Após o Domingo Sangrento, o czar Nicolau II convocou a Duma, prometendo a elaboração de uma nova constituição, a qual o poder monárquico deveria se submeter. Beleza, prometendo a elaboração, lembrando que isso aí não vai ser algo que vai acontecer, né? Esse czar vai acabar sendo tirado do poder, mais verdadeira. A derrota na Rússia na guerra contra o Japão agravou a situação russa, afetando a população camponesa já empobrecida. Verdadeira. Número 2. Sobre a situação geral do Império Russo no início do século XX, analise as afirmativas a seguir. Vê quais estavam verdadeiras, quais estavam falsas. Número 1. Apresentava como forma de organização política a monarquia absolutista. Verdadeira. Era um governo czarista. 2. A economia russa era caracterizada pela produção industrial e pela agricultura voltada para exportação. Não, nunca, né? A gente vê que vai ser uma economia bem frágil, muito menos industrializada.
3. A grande diversidade cultural que caracterizava a população russa facilitava a administração do czar Nicolau II da família Romanov. A diversidade vai ser algo que vai dificultar devido à quantidade de território, né? Então, quais aí que a gente vai listar? A 2 e a 3 estão erradas. A alternativa é número 3. O fragmento de discurso a seguir foi feito pelo líder bolchevique Trotsky. Nele são explicadas as razões que o teriam levado a adotar o comunismo de guerra. O partido quis e esperou, de início, conservar no quadro do soviete a liberdade de lutas políticas. A guerra civil trouxe a esta esperança um severo corretivo. Os partidos da oposição foram, um após outro, suprimidos. Os chefes do bolchevismo viram nestas medidas em evidente contradição com o espírito da democracia soviética, não decisões de princípio, mas episódicas necessidades de defesa. Letra A. Segundo Trotsky, quais foram os motivos que levaram os líderes bolcheviques a adotar uma postura repressiva que teoricamente ia contra seus princípios democráticos? No caso, isso vai acontecer para defender o quê? A Revolução Bolchevique, Revolução Soviética. Vamos para as próximas que a gente vai entender mais sobre isso. B. O que representava para os líderes dos governos, líderes dos sovietes, a tomada dessas medidas por parte dos líderes bolcheviques? A Revolução Bolchevique, a revolução lá que o Marx está propondo, a Revolução Soviética, né? Ela vai vir com o caráter de que é preciso haver uma revolução do proletário, né? Na segunda fase, para que assim o povo participe dessa revolução. O que acontece? O que isso representava para os líderes sovietes? Eles estão sendo excluídos do governo. Aqueles líderes do proletariado que deveriam estar sendo incluídos, o que está acontecendo com eles? O que está representando? A exclusão do governo dos sovietes, dos líderes sovietes do governo. E a C, uma resposta complementa a outra. De que forma essa medida se mostrava contrária à proposta que os bolcheviques pretendiam implantar com a revolução? Segundo Marx, quem precisava participar da revolução, da tal revolução proletária? O povo. Mas se eu tô tirando os líderes sovietes que representavam os operários, consequentemente, quem eu tô tirando da revolução? O povo. Então, é justamente uma contraposição à ideia de revolução socialista, porque se eu tiro os sovietes, eu tô tirando o povo da participação ali daquele governo. Tranquilo? Página 46. Vocês iam aí explicar o significado de cada um dos termos a seguir. Duma, a Duma vai ser o parlamento russo, né? Em diversos momentos aí, esse parlamento ele foi dissolvido. Após lá o Domingo Sangrento, ele convoca essa Duma, esse parlamento, prometendo a elaboração de uma nova constituição, a qual o governo ia se submeter. Então, Duma vai ser o parlamento russo. E aí vocês iam explicar, né, que esse governo em alguns momentos foi dissolvido e em outros convocados. Bolchevique, quem são essa galera aí? Integrantes do Partido Operário Social Democrata Russo, que em 1903 se separaram, né, e formaram um partido aí de um ideal muito mais revolucionário socialista. Menchevique, integrantes do Partido Operário Social Democrata Russo, que optaram aí pela separação também, que foram para um caráter de uma revolução de cunho burguesa, né? Considerado um grupo minoritário. Lembrando, bolchevique de maioria, menchevique de minoria. Inicialmente, lá após 1917, quando se tira o czar do poder, eles assumem enquanto um governo provisório que vai durar de fevereiro até aí quase mês de outubro, né, da Revolução. E sovietes, conselhos formados por trabalhadores, né, para representar o quê? Os interesses deles. Tranquilo? 5. A abolição do princípio da propriedade privada, a estatização, o que é estatizar? Passar para o Estado dos meios de produção, e a assinatura de um tratado de paz com a Alemanha, marcando a saída do país da guerra,
foram as principais medidas adotadas na Rússia por... Quem que fez isso aí, gente? Primeiramente, já lembra, o que vai ser a dica? Quem que tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial? Lenin. Então você já vai lá em Lenin, no início aí de 1918, que era o único líder que, no caso, pensa, quando vira aí para essa revolução, vai ser o Lenin. Tranquilo? 6. Se compararmos a Revolução Russa com a francesa, estudamos a Revolução Francesa ano passado, espero que lembrem. Os bolchevistas poderiam ser comparados com os feulilantes, não falamos desse grupo. Falamos aí, poderia pensar os sans-culottes, girondinos, termidorianos e jacobinos. Quem que vai ser um grupo de caráter muito mais radical e revolucionário? Os jacobinos, letra E. 7. Os acontecimentos relacionados à Revolução Russa inspiraram várias obras de arte. Algumas retratavam a realidade do povo russo, outras exaltavam a ação dos revolucionários. O pintor Ivan Vladimírov retratou em uma série de obras alguns dos principais acontecimentos que desenrolaram a partir de fevereiro de 1917. No material de apoio, você encontrará várias obras desse artista. Elas, no entanto, estão fora de ordem em que ocorreram. Destaque-as, colhe na ordem correta nos espaços que a história que formam a história em quadrinhos, colocando os acontecimentos em ordem cronológica. Então, bora lá no material de apoio. Vocês iam fazer isso, podem colar isso aí no caderno, tá? Na página 1, a gente tinha aqui os quadrinhos, né, para vocês colocarem em ordem. E na página seguinte, os quadrinhos para vocês colarem isso aí, tá? Deixa eu só tirar a minha aqui para facilitar. Gente, bora então aqui na ordem. Qual dessas imagens aqui seria a primeira? Gente, essa aqui de baixo. Ó, bora ler a legenda. Trabalhadores nas ruas de Petrogrado, o desemprego e a miséria faziam parte do cotidiano do Império Russo. Então a gente falou sobre isso, nesse contexto de miséria, né? Então, número 1, essa primeira aqui de baixo. Qual que a gente listaria como 2? A imagem aqui do meio, da primeira coluna aqui. Com o início da Revolução Bolchevique, ocorreu a invasão do Palácio de Inverno, residência da família Romanov. Tranquilo? Próxima imagem seria essa primeira, número 3. Com a violência gerada pela Revolução Bolchevique e pela Guerra Civil, passaram a ocorrer saques e quebra-quebra nas ruas das principais cidades russas. Imagem 4. Com o fim da Guerra Civil, teve início a prisão de oficiais do Exército Branco. Lembra daquela divisão, quando tem o Exército Branco e o Exército Vermelho. Número 5 seria a imagem aqui de cima. Bolcheviques iniciam um processo de reforma agrária e de deslocamento das populações rurais. E a última, após a morte de Lenin, teve início uma disputa pelo poder entre Stalin e Trotsky. Então, como que ficaria? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? Terminamos da apostila, a gente iria para o livro de atividades, página 20. Bora lá? Página 20. Tinha aí algumas palavrinhas que a gente ia completar, certo? Antes do processo de industrialização da Rússia, 85% da população russa era formada por camponeses. Era uma população o quê? De campesinato. B. Os interesses imperialistas levaram a Rússia, em 1904, uma guerra contra o Japão, em decorrência da disputa pela região da Manchúria. C. Em 1905, os operários da indústria têxtil de Moscou e de Petrogrado, depois chamada de São Petersburgo, formaram um grupo dos sovietes que lutavam por melhores condições de trabalho e de salário. E D. O czar Nicolau II, com a assinatura do Manifesto de Outubro, criou o Parlamento Nacional, conhecido como Duma. Tranquilo? Bora para a página 21. 2.
Leia este trecho de texto. E foi exatamente assim que aconteceu. Os manifestantes pacíficos, alguns dos quais, até com ícones e retratos do czar, são recebidos por salvas mortíferas, que fazem várias centenas de mortos. O sangue dos operários, em contraste com a brancura do inverno russo, transforma o 9 de janeiro de 1905 num domingo vermelho. É o domingo sangrento, né, que a gente comentou. E aí a gente ia marcar V para verdadeiro e F para falso. Na ocasião do episódio Domingo Sangrento, a população russa reivindica melhores condições de trabalho e a criação de um salário mínimo. Verdadeiro. Dentre alguns motivos que eles estão lá reivindicando, alguns são esses. Por causa da derrota para o Japão, o exército russo se revoltou contra o governo absolutista do czar? Não, o exército está ali apoiando o czar. Falsa. O episódio simboliza resistência dos russos em relação às suas condições sociais. Verdadeira. É o povo russo se manifestando contra tudo aquilo que estava acontecendo. Alguns participantes dos protestos que culminaram no episódio de 9 de janeiro de 1905 não planejavam retirar o czar Nicolau II do poder. Verdadeiro, né? A gente vai ter uma população imensa nas ruas. Todas estão com os mesmos ideais? Não. E o texto fala disso porque algumas pessoas levavam o quê? O retrato do czar. Então, vai ter alguns simpatizantes do governo do czar? Vai. A hostilidade do czar em relação aos trabalhadores levou uma série de greves e insurreições do Império Russo. Verdadeira. Tranquilo? 3. A respeito da participação da Rússia na Grande Guerra, analisa as informações a seguir. Número 1. A participação da Rússia na guerra contribuiu para melhorar a popularidade do czar Nicolau II. Piorou, né? Demais. 2. A guerra resultou em um grave problema de abastecimento, aumentando os preços dos produtos consumidos pelos russos. Verdadeira. E 3. Em 1917, ainda durante a ocorrência do conflito mundial, integrantes do alto comando do exército e da Duma exigiram a abdicação do czar. Também verdadeira, então alternativa 2 e 3 verdadeiras, letra E é a certa. 4. Relacione os dois grupos do Partido Operário Social Democrata Russo com as respectivas propostas políticas. Para isso, vocês iam marcar M para quando fosse menchevique e B para quando fosse bolchevique, certo? O nome desse grupo significa maioria. São quem? Os bolcheviques. Defendiam a tomada de poder pelos burgueses para depois implantar o socialismo. Os mencheviques, né? Primeiro eles querem uma revolução burguesa para só depois ter a revolução socialista. Não formavam um grupo político tão organizado e disciplinado. Mencheviques. A gente vai ver que os bolcheviques não, eles vão ter um caráter extremamente organizado. Já os mencheviques não. Minha rua tá parecendo uma festa, gente. Vamos, não parece que estamos em quarentena. Vladimir Lenin era o líder, bolcheviques. Julius Martov era o líder, mencheviques. Acreditavam na organização, na disciplina e na centralização do partido, bolcheviques. Defendiam a implantação do socialismo por meio da revolução, bolcheviques. Eles querem direto uma revolução socialista. O nome desse grupo significa minoria, mencheviques. Tranquila essa, né? Virou para 22. 5. Sobre a guerra civil na Rússia, analise essas afirmativas. Número 1. O conflito que ocorreu entre 1917 e 1922 foi formado pela discordância de alguns setores da sociedade russa em aceitar a implantação de um governo bolchevique. Verdadeira, a gente vai ver que não era todo mundo que concordava com aquilo. 2. A guerra civil ocorreu em razão da vitória política do exército branco comandado por Lenin. O exército branco? Não, o exército vermelho era do lado ali dos bolcheviques. O líder principal, claro que era o Lenin, mas a gente tinha ali o Trotsky, né, à frente daquele exército. 3. O exército vermelho mais numeroso venceu o conflito e estabeleceu um conjunto de políticas que visava promover o desenvolvimento econômico da Rússia.
Sim, dentre elas a questão do comunismo de guerra, e depois a gente pode pensar a NEP, nova política econômica, né? Pegar algumas características do capitalismo para auxiliar nesse crescimento econômico. Então, verdadeira. Então fica certas a 1 e a 3, que é a alternativa D. 6. Considere esta imagem e seu respectivo texto explicativo. A gente tinha um cartaz, né, um soldado aí em cima de um cavalo com a bandeira vermelha atrás, e tem a tradução. O cartaz apresenta frases de Trotsky. A Revolução Operária deverá criar uma poderosa cavalaria vermelha. O comunista deve se tornar um soldado a cavalo. A respeito disso, a gente ia marcar aqui as alternativas corretas. Tem um S, é plural, ou seja, mais de uma poderia estar certo. A. O cartaz foi produzido no contexto da Guerra Civil Russa? Sim, tá? Olha a data aí, de 1918. Beleza. B. Os bolcheviques produziram cartazes estimulando os trabalhadores a participar da guerra civil em prol da Revolução Socialista. Sim, gente, nessa época não tem redes sociais para convocar pessoas. Eu tenho o quê? Os cartazes, a mídia. Então eu vou fazer esse tipo de publicidade para tentar angariar, né, conquistar pessoas a defender, a lutar junto aí, no caso, nesse exemplo aqui com o Exército Vermelho. C. O cartaz fazia parte da propaganda produzida pelo Exército Branco e impelia seus soldados a lutar contra o socialismo. Gente, tem uma bandeira vermelha ali atrás. Só isso aí já dá pra gente saber que essa é falsa. D. O Exército Vermelho foi representado de forma depreciativa na imagem, pois o soldado é mostrado como um homem cruel e atroz. Gente, olha essa imagem, o quão imponente ela é, com um soldado com espadas, um cavalo belíssimo, um alazão, né? Por que isso tudo? Para mostrar o quanto esses caras eram grandiosos. Então, o que é falso? Esse cartaz tinha como objetivo fazer jovens se alistarem no Exército Vermelho. Sim, quem vê essa imagem queria ser igual a esse homem que aparece, certo? Então, verdadeira. E 7. O que era o comunismo de guerra e por que não foi bem aceito pela população russa? Gente, o comunismo de guerra, ele vai ser o nome dado a um período da guerra civil que vai acontecer entre os bolcheviques e as populações contrárias, né, a essa forma de governo, liderada ali pelos mencheviques, por exemplo, e os burgueses, onde vou ter aquela divisão de exército vermelho e exército branco. Uma das medidas em que o governo bolchevique vai encontrar para tentar restaurar, por exemplo, a economia, vai ser confiscar o estoque dos camponeses de alimentos. Eu vou ter a restrição da liberdade de imprensa, eu vou ter um controle em cima do trabalho daquelas pessoas, ou seja, eu vou ter um governo totalitário. Totalitário vem de total. Quer dizer que aquele governo está controlando totalmente aquela sociedade, está confiscando alimentos, está controlando a imprensa, está controlando o que aquela população fala, está controlando o trabalho de todo mundo. Ou seja, isso aí agrada a população? De forma nenhuma. Muitas pessoas vão considerar aquilo uma traição dos bolcheviques. Espera, vocês falam que estão fazendo um governo para o povo, mas vocês estão reprimindo a vontade do povo? Que mané governo socialista é esse, né? Então, o governo, essa prática do comunismo de guerra não vai ser bem aceita pela população, mas no caso, o governo, devido ser totalitário, vai conseguir fazer o controle daquela população. Tranquilo? Gente, então aqui a gente encerra o nosso terceiro capítulo sobre a Revolução Russa com essa correção. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. E é isso. E na nossa próxima aula a gente vem com o nosso próximo capítulo e próximo conteúdo. Beleza? Um beijo para todo mundo e fiquem bem.